aí galera do Mundo Edu, Mundo Português, eu sou a Dani Bressan e hoje nós vamos com as dicas de literatura e vamos falar de duas coisas muito importantes, do barroco e do arcadismo. É questão de prova, foco no Enem, joga a vinheta aí. Errou! Sonzeira. Rock and roll! Queridos, o barroco tem que ficar bem claro para vocês que ele significa pérola irregular. O que significa isso? Significa que o homem barroco, a arte barroca, a literatura barroca de forma geral, sempre vai trabalhar com duas coisas, com o contraste, com a dualidade, com a ambiguidade, com a possível antítese das coisas. Por isso, seguidamente, se vê na arte barroca o exagero e a amenização, o céu e o inferno, o anjo e o demônio, Deus e o diabo. Isso tudo acontece porque nós estamos no século XVII, não esqueçam. E o século XVII é um século de mudanças, é um século de transições. A maior transição que nós temos neste período se dá sobre a Idade Média versus o Renascimento. A Idade Média carrega consigo o quê? Aquela ideia do teocentrismo, ou seja, Deus, a visão da igreja é o centro do universo. Já o Renascimento carrega consigo o quê? Carrega o antropocentrismo. O que, afinal de contas, é o antropocentrismo? É o homem, vai ser o centro do universo, antropocentro. E o que isso tem a ver com o barroco, então, Dani? Tem a ver tudo. Tudo a ver. Esse homem que está em conflito, este homem que está ambíguo, que está no meio desse contraste entre o período medieval e o período do Renascimento, é o homem resultante do barroco. Já que o contraste, a dualidade, são grandes características barrocas, não podemos nos esquecer que aí entram algumas figuras de linguagens que são importantíssimas. Aí entra a antítese, que é oposição de ideias, céu, inferno, claro, escuro, luz, sombra. Entra o paradoxo, que é uma contradição, algo que não cabe quando eu falo, quando eu escrevo, é contraditório. Entram as metáforas, que são aquelas grandes comparações implícitas. E entra uma figura que é muito importante para o barroco, que é o hipérbato. Hipérbato significa uma inversão da ordem sintática, ou melhor, eu inverto a ordem dos elementos. Ao invés de começar pelo substantivo, depois o verbo, pelo sujeito e depois o predicado, eu começo pelo verbo, eu começo por uma ideia de tempo. Essa inversão é comum ao barroco, inclusive nos grandes poetas, que é o caso do Gregório de Matos aqui no Brasil. Vocês querem ver um exemplo do que é o hipérbato, que não é barroco, mas é um bom exemplo? O nosso hino. O hino nacional é todo invertido, ou seja, ele está em hipérbato. És belo, és forte, és risonho, límpido. Queridos, outro detalhe importante que vocês precisam lembrar e associar ao barroco são as ideias de cultismo e conceptismo. O cultismo a gente diz que é o jogo das palavras, ou melhor, uma maneira bem elaborada de escrita. Isso da língua culta eu chamo de cultismo. E o conceptismo é o que se convém chamar de quê? Conceptismo é o jogo de ideias. A maneira como eu organizo essas ideias vai aparecer de forma conceptista. Dois casos bem conhecidos nossos. O primeiro de cultismo, o Gregório de Matos. Conceptismo, Padre Antônio Vieira. Dani, quer dizer então que o cultismo é sempre do Gregório e o conceptismo é sempre do Padre Antônio Vieira? Não, cuidado. Não esqueçam de uma palavra que na literatura é imprescindível. Predomínio. Há predomínio de cultismo no Gregório de Matos e predomínio de conceptismo no Padre Antônio Vieira.
que interessa para nós nesse apanhado histórico todo é o barroco no Brasil. O barroco acontece no Brasil em dois lugares bem importantes, em Minas Gerais e na Bahia. A arte barroca está impregnada, sobretudo nas cidades históricas mineiras. Lá nós temos o grande escultor Aleijadinho. Mas é na Bahia que a gente tem o processo mais forte da literatura. Meus queridos, não esqueçam, eu tô falando da Bahia, eu tô falando do Brasil colônia e agora vou introduzir para vocês outro detalhe. Nós estamos falando do ciclo da cana-de-açúcar. O primeiro ciclo da cana-de-açúcar no Brasil acontece no século XVII e o barroco, literatura barroca, inicia no Brasil em 1601. O texto que inicia é a Prosopopeia do Bento Teixeira. Não aparece em prova, mas historicamente é importante. Importantíssimo, o grande autor e o grande rei das provas de vestibulares, enems, enfim, é o meu querido Gregório de Matos. O Gregório de Matos é conhecido como Boca do Inferno. Tá pegando fogo, bicho! E ele é conhecido por esse apelido, por quê? Porque ele faz uma poesia satírica, uma poesia crítica. É só isso que faz o Gregório de Matos? Não, não é. O Gregório de Matos tem 5 tipos de poesia. A quinta, que é a encomiástica, que a gente chama, ela não é trabalhada muito, ela não aparece em prova, mas significa o quê? A poesia encomendada. Aquela poesia histórica, encomendada para exaltar grandes cargos. Essa poesia eu só comentei agora para vocês entenderem que existe essa poesia, mas ela não aparece, não é exigida, não precisa se preocupar. Agora! Possuída! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O Satanás existe! Agora, existem 4 tipos de poesia e aí sim, essas 4 eu tenho que saber. A poesia satírica ou crítica, a poesia sacra ou religiosa, a poesia amorosa e a poesia filosófica ou existencial. Lembrando que todas as poesias do Gregório de Matos, todas são líricas. O que é a poesia crítica, a poesia satírica? É aquela poesia em que o Gregório de Matos, através dos sonetos, já falamos isso em outras aulas, através do soneto, ele faz o quê? Ele vai criticar, ele vai botar o dedo na ferida da sociedade da época. Ai! E qual é o dedo na ferida? E qual é a sociedade? Quais são as esferas que ele aponta, que ele dedura, que ele critica, que ele inferniza esse Boca do Inferno? O governo, os governantes da época, por má administração, o povo, por omissão, por não fazer nada em relação a tudo que está acontecendo, à corrupção, ao roubo, à exploração. A igreja condena a igreja por todas as heresias que são cometidas no período da época. E como é que ele faz isso, Dani? Algumas poesias aparecem de maneira bem explícita, ele fala, ele diz padre, governo, ele aponta exatamente a esfera social e critica com palavrão, com a palavra roubo, com a palavra exploração. Eu tenho bronca desses capajetes! Em outros casos, ele utiliza muita figura de linguagem para amenizar essa ideia e usa a palavra que o Enem de 2014 trouxe para nós, a palavra velada. O que é uma crítica velada? É uma crítica que não é muito explícita. Por outro lado, não é só de coisas críticas e satíricas que se trata a poesia do meu amigo Gregório de Matos. Nós também temos a poesia sacra ou religiosa. E como o barroco é o culto ao contraste, essa poesia sacra e religiosa vai trazer o que para nós? O homem que peca e o homem que pede perdão. A todo momento nós temos relações com o quê? Com parábolas bíblicas, com intertextualidade bíblica, poesia de arrependimento por aquilo que fez. A grande parábola bíblica do pastor e das ovelhas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aparece e o eu lírico do Gregório de Matos se coloca como ovelha desgarrada do rebanho do Senhor. Junto a essas poesias, nós temos também a poesia lírica amorosa. E não perdendo o fio da meada, o Gregório de Matos traz também outra coisa ambígua.
Dessa vez, a ambiguidade vai se dar no plano, na esfera da figura feminina. A mulher aparece ora como anjo, que protege, que tem uma energia positiva, que faz bem para esse eu lírico, e ora aparece como um demônio, alguém que tenta, que faz com que ele tenha muitos desejos. Em determinadas circunstâncias, ele preferia até ser cego do que ver essa mulher, porque essa mulher é uma tentação. A figura feminina do anjo e do demônio. Sai de mim, gramulhão! E agora não podemos nos esquecer. Tem um tipo de poesia do Gregório de Matos bastante conhecida e que revela bem o estilo barroco do autor, que é a poesia filosófica, a poesia existencial. Nessa poesia nós temos a instabilidade das coisas, ou seja, a efemeridade. Essa palavra aparece lá. O que é efêmero? Curto, rápido, passageiro. E o que é curto, rápido, passageiro? Tudo. A vida é efêmera. Por que nasce o sol se não dura mais que um dia? Esse fatalismo, essa ambiguidade das coisas que duram e não duram, dessa rapidez com que as coisas passam, aparece nessa poesia filosófica existencial. E daí, meus queridos, eu preciso lembrar de uma coisa bem importante, um princípio latino, uma filosofia de vida, que é o carpe diem. O verbo carpir, trabalhar, diem, trabalhar o dia, aproveitar o dia. E quando se fala em dia, é o dia inteiro, não só o dia da luz. Carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia. Esse princípio é muito comum na literatura barroca. Meus queridos, não podemos nos esquecer, olha como é importante nós termos esse conhecimento dos conceitos literários para cada autor. Importantíssimo para o Enem. Em 2014, a prova trouxe uma questão, um soneto do Gregório de Matos, um soneto satírico, da poesia lírica satírica, em que nós tínhamos uma crítica velada a algumas instâncias do governo da Bahia do século XVII. Essa questão que implicitamente fala do faraó, tá tratando de quem? Desse governo da época. Tá mostrando que esse governo da época não é bom. É uma questão crítica, é uma questão política. Essas questões que, para vocês verem, que o Gregório de Matos percebe lá no século XVII, ainda acontecem no Brasil, né? Detalhe. Mas enfim, o que a questão trazia para nós? O que ela exigia do conhecimento do aluno? Que vocês lessem o comando Gregório de Matos e vissem que tipo de poesia é. Imediatamente ao ler a poesia eu via que a poesia era uma sátira, era uma crítica. Só que não era uma crítica bem explícita, ela era uma crítica velada, que é a resposta à questão. Queridões, junto ao Gregório de Matos, aqui no Brasil, na Bahia do século XVII, eu tenho um grande autor, o maior orador sacro em língua portuguesa. Quem é ele? Não sei. Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira não era brasileiro, ele era de Lisboa, mas ele chega ao Brasil novinho e começa a desenvolver de maneira perfeita, de maneira esplêndida a sua oratória. E ele é tão conhecido hoje pelos seus sermões, os sermões do Padre Antônio Vieira. Dani, e qual é o maior objetivo de alguém fazer um sermão? Tentar convencer o outro. Ai, que saco, vou estar ouvindo o sermão de padre. Não, senhor, o sermão ou os sermões dele falavam de coisas muito importantes para a época e que até hoje eles servem. Nós dizemos que esse discurso que perpassa os tempos, que atravessa os tempos, é um discurso atemporal. Ele pode ser lido e ser entendido em qualquer momento da história, porque ele é muito atual. E já que nós estamos falando da Bahia do século XVII, do ciclo da cana-de-açúcar, o Padre Antônio Vieira também, no seu discurso, no seu sermão, vai apontar alguns problemas de exploração que aparecem no Brasil nesse período. O discurso dele apresenta características importantes que é bom nós lembrarmos para quê? Porque a prova pode exigir. Cuidado, pessoal! Tem coisas que aparecem em prova e que eu preciso reconhecer.
Já falei, estilo do autor. Uma das principais questões do Padre Antônio Vieira é que ele usa muito a retórica. Ah, mas o que é essa palavra, Dani? O que é retórica? Retórica é quando eu faço perguntas, não preciso dar resposta, para indagar, para instigar a pessoa a pensar. Esse discurso do sermão do Padre Antônio Vieira, a prosa do Vieira, é repleta de retórica. A todo momento ele faz perguntas, e essas perguntas são automaticamente respondidas. Já que ele é um padre, não poderia deixar de usar o quê? Parábolas e intertextualidade bíblica dentro do seu sermão. Esses sermões, que também têm esse espírito religioso, é óbvio, eles também têm alguns objetivos bem específicos. Entre eles, ele vai condenar, o maior objetivo é condenar algumas questões da sociedade na época. A escravidão indígena, que acontece nesse período, o roubo e apropriação indevida das coisas. Ele condena aquele discurso enfeitado, cheio de firula, enrolado, que não serve para nada porque ninguém entende. E a exploração, gente, a exploração é o que ele mais condena em seus discursos. A exploração em todas as esferas sociais. Para cada discurso, para cada sermão, ele dá um nome, ele dá um título de acordo com aquilo que vai ser tratado, daquilo que vai ser trabalhado, daquilo que vai ser discursado. Daí eu tenho o sermão do bom sucesso das armas de Portugal versus as de Holanda, por conta da briga, da disputa territorial, a disputa da cana-de-açúcar, a disputa religiosa, protestantes versus católicos. Aí ele tem o sermão da 60ª, esse sermão que trata do bem falar, do bem dizer, do discurso acessível aos ouvintes do orador, que não tenha muita firula, que nem ele próprio diz. Não fazer um xadrez de estrelas, um xadrez de palavras. A dificuldade das palavras, não usar isso. E ele tem o sermão do bom ladrão, em que ele condena o ladrão que rouba da sociedade, que rouba de grandes instituições, e não condena aquele ladrão, que nem a gente brinca, o ladrão de galinhas, aquele que rouba pouco porque pode devolver. Ladrão! Ainda assim, eu tenho o sermão de Santo Antônio aos Peixes, o peixe pequeno, vários peixinhos pequenos alimentam um peixão, um grande peixe. E esse peixão pode alimentar muitos pequenininhos. Aí, nesse discurso, ele diz: vós sois o sal da terra. O sal tem essa metáfora do quê? Da purificação. E o que precisa ser purificado? A sociedade, purificada a corrupção, purificado o roubo, da exploração, dos grandes versus os pequenos. Eu tô falando do século XVII, mas parece que eu tô falando do Brasil atualmente, não parece? Por isso que no início eu disse para vocês, esse discurso é atemporal, é um discurso sempre atualizado. Meus queridos, agora nós vamos dar um segmento no Brasil colônia ainda, então cuidado, na literatura nós temos 3 momentos de Brasil colonial, o quinhentismo, o barroco e agora nós vamos falar do arcadismo. O arcadismo tem um contexto histórico importantíssimo, para isso nós temos que saber o que acontece na Europa, para depois entender o que vem acontecer aqui no Brasil. O arcadismo acontece no século XVIII. Esse século é importante para todo mundo, porque esse século é o século das luzes, é o famoso iluminismo, o famoso iluminismo francês. Iluminismo é o querer o poder que a burguesia tanto deseja na época. Afinal de contas, nós temos um absolutismo monárquico. O que é isso? O rei reina absoluto. Como a burguesia quer tomar, de alguma forma, quer agarrar, pegar as rédeas do poder, ela vai incitar uma grande revolução. E uma revolução que muda o percurso da história para todos nós. Essa revolução famosa é a Revolução Francesa, que ocorre em 1789, lá na Europa, lá na França. Ava! Dani, mas por que está falando da Revolução Francesa? Eu não estou no Brasil? Está. Acontece, meus queridos, meus guerreiros e minhas guerreiras, que a Revolução Francesa vai influenciar uma grande revolta aqui no Brasil, chamada Inconfidência Mineira. Então não esqueçam, no ano que ocorre a Revolução Francesa na Europa, 1789, acontece no Brasil a Inconfidência Mineira, 1789 também. E o que isso me interessa? Tudo, meus queridos. Tudo, porque agora no arcadismo, os poetas árcades são inconfidentes mineiros. O arcadismo é século XVIII, iluminismo, Revolução Francesa lá,
Inconfidência Mineira aqui. Além disso, não esqueçam, arcadismo está centrado em Minas Gerais. Minas Gerais, século XVIII, ciclo do ouro. E a grande cidade do momento, a grande atração do momento para todos que já estavam aqui e para os que estavam chegando, era a cidade de Vila Rica. Atualmente, Ouro Preto. A abertura do arcadismo no Brasil é 1768, com uma obra chamada Obras Poéticas, do grande Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa era inconfidente mineiro, lutou junto a outros poetas. E com ele, na poesia do Cláudio Manuel da Costa, nós temos grandes características do arcadismo. As principais características do arcadismo são o carpe diem, o pastoralismo, ou seja, o eu lírico, a voz do poema se coloca como um pastor. Não esqueçam que o arcadismo, ele tem uma característica importante. Ele é chamado de arcadismo ou neoclassicismo. O que é neo? Neo é novo, então é um novo classicismo. Mas, Dani, eu não sei reconhecer classicismo. Também assim. Essa retomada aos clássicos greco-latinos. Como é que eu reconheço isso numa poesia? Porque tem algumas palavras que são indícios de que eu tenho algo neoclássico. Cuidem-se, na poesia tem a palavra musa, a palavra coluna, a palavra deuses, a palavra ninfas. Isso é indício de que eu estou frente à literatura clássica, no caso do arcadismo, neoclássica. Junto a isso, e ao contrário do barroco, que era um exagero, o arcadismo prega a simplicidade, o bucolismo, o voltar ao campo, às suas raízes, à natureza, quase uns hippie, paz e amor. Daí, gente, uma coisa muito importante nessa volta à natureza, na questão também que nós temos latina, o fugere urbem. O que é fugere urbem? Fugir da urbe, fugir da cidade. Ou seja, a cidade não me faz feliz. O que me faz feliz é o campo, é o mar, é a floresta, os animais. Junto ao Fugere Urbem, eu tenho uma grande filosofia de vida do Rousseau, esse nosso grande pensador francês, que é o mito do bom selvagem. Em poucas palavras, o mito do bom selvagem diz o seguinte: todo homem nasce bom, a sociedade que vai corrompê-lo. Ah, Dani, quer dizer então que esses poetas aí do arcadismo, todo mundo era hippie, todo mundo andava de pé descalço, todo mundo ia pra floresta, paz e amor, sucesso? Mentira! Não esqueçam que o arcadismo é uma farsa. O arcadismo é uma mentira literária. Eles são artífices, são grandes artistas. Eles criam essas ideias, mas eles não as vivem, eles não vivenciam essas ideias. A maioria dos inconfidentes eram grandes intelectuais, grandes juízes, né? Juízes de direito, pessoas com muitas posses. E como é que pode aparecer uma questão para mim lá no Enem? Bom, existem quatro autores que vocês precisam saber para fazer essa prova. Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e o Frei de Santa Rita Durão. O Cláudio Manuel da Costa tem 3 momentos na sua poesia. A lírica amorosa, em que ele fala da idealização do amor, a figura feminina é uma musa, idealizada, muitas vezes distante, esse amor com desejo, esse tipo de poesia é a lírica amorosa. Ele também faz mais 2 tipos de poesia. Ele faz também uma poesia mais voltada para a questão histórica, um momento histórico, que é a poesia lírica do Cláudio Manuel da Costa, em que ele trabalha a questão dos rios, os rios caudalosos, os penhascos, as penhas, ele fala da geografia do lugar, ele fala do processo da questão do ouro. Temos ainda a grande poesia épica de exaltação, que é a poesia chamada Vila Rica. Essa poesia épica é a exaltação do quê? Dos bandeirantes paulistas, dos grandes desbravadores paulistas do Brasil nesse período colonial. E para fazer um link, e não esqueçam que a prova pode pedir isso para vocês, nós temos também uma poeta bem famosa, bem importante, lá do segundo momento do modernismo, que é a minha amiga Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles tem um poema chamado Romanceiro da Inconfidência, que é uma intertextualidade, é uma
volta àquela poesia Árcade, em que ela trabalha com a ideia da Vila Rica, com a Inconfidência Mineira e, sobretudo, com os bandeirantes paulistas. Além do Cláudio Manuel da Costa, nós temos o Tomás Antônio Gonzaga, que era muito amigo do Cláudio Manuel. Que eles eram amigos, nós já sabemos, mas mais do que isso, eram confidentes, na verdade, inconfidentes mineiros. O Tomás Antônio Gonzaga era fissurado, obcecado pela ideia do quê? Do carpe diem, do aproveite o dia. Por quê? Porque ele escreve um poema muito conhecido também, chamado Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é um poema lírico, amoroso, dividido em principalmente duas partes. A primeira parte ele está solto, com desejo de ficar com a Marília, o amor idealizado, a alegria dos dois. E na segunda parte ele está na prisão. Então é um momento mais triste, mais melancólico. Marília de Dirceu é um poema cheio de pseudônimos. O que é pseudônimo? Um pseudonome, um nome falso. Como assim um nome falso? Marília, na verdade, é a Maria Doroteia Seixas. E Dirceu, na verdade, é o próprio poeta, o Tomás Antônio Gonzaga. Mas o mais importante dessa história da literatura do Tomás Antônio Gonzaga é que vocês reconheçam duas coisas importantes. A primeira, a poesia lírica amorosa Marília de Dirceu, em que nós temos duas características super importantes. O pastoralismo, o eu lírico se colocando como um pastor, o seu rebanho, enfim. E a outra característica é o carpe diem, o aproveitar todo o tempo enquanto nós somos jovens e podemos nos amar. Além do Cláudio Manuel da Costa e do Tomás Antônio Gonzaga, nós temos um grande autor que faz poesia épica, de exaltação, poesia com questões históricas importantes. Esse poeta é o Basílio da Gama. O Basílio da Gama escreve O Uruguai. Esse poema épico que fala do Tratado de Madrid de 1750, em que nós dividimos as terras entre portugueses e espanhóis. Mas ao dividir a América, o Brasil, lógico, e mais precisamente um pedaço do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Argentina, Uruguai, ao dividir isso aí entre portugueses e espanhóis, o pessoal esqueceu no Tratado de Madrid que estava lotado de índio aqui já. E os índios não queriam perder a teta, né? Porque todo mundo que estava aqui queria ficar perto da água, por conta da produção, da agricultura, enfim. Essa disputa, que nós chamamos também de guerras guaraníticas, essa disputa entre jesuítas, portugueses, espanhóis e mais os indígenas, vai ser retratada de maneira literária, ficcional, dentro do Uruguai. Dani, mas se o Uruguai é uma poesia épica, que é de exaltação, o que vai exaltar? Não sei. Vai exaltar o Marquês de Pombal e outras façanhas portugueses da época. Afinal de contas, os portugueses no Uruguai vão expulsar os jesuítas das terras e deixar os índios em paz. Além do Basílio da Gama, nós temos outro autor bastante importante que também faz poesia épica. Este autor é o Frei de Santa Rita Durão. O Frei de Santa Rita Durão faz uma poesia épica chamada O Caramuru. O Caramuru, traduzindo para português, a palavra Caramuru significa o filho do trovão. Por que o filho do trovão? Quem é o Caramuru, afinal de contas? O Caramuru é uma personagem histórica. Embora o texto seja ficcional, existe uma personagem histórica e ela existiu, ela viveu aqui no Brasil. É o português náufrago conhecido, chamado de Caramuru, ou seja, o Diogo Álvares Correia. Antes de mais nada, vocês precisam saber que o Caramuru, esse poema épico, vai fazer o quê? Vai tratar do quê? Ele é um mito de fundação da Bahia. O grande descobrimento da Bahia é escrito nesse poema épico do Santa Rita Durão. Além disso, como todo mito de povoação ou povoamento, sempre nós temos duas coisas. De um lado, uma nação que vai se unir à outra, formando uma única nação. A lenda do descobrimento da Bahia, do surgimento da Bahia, é a união dessas duas raças, o branco, o europeu, civilizado, o Diogo Álvares Correia. E de outro lado, a Paraguaçu, a Índia que foi dada pelo seu pai, a nativa, a selvagem. Paraguaçu. Diogo Álvares, pra se vir. Dessas duas raças surge o povo da Bahia. Que vem do nada, né? A raiz dela é o nada, vem de nada. Que só o homem é assim, né? E volta. É isso
aí, pessoal, encerrando a aula de hoje, só para nós lembrarmos, Mundo Edu, Mundo Português, sempre acessando. Acessa o plano de estudos, vai lá e busca. Hoje falamos da literatura, falamos do barroco, falamos do arcadismo. Não esqueçam, o barroco é esse momento histórico do século XVII, o arcadismo, um momento histórico do século XVIII. Sempre lembrando disso aí, tá certo? Sou a Dani Bressan, estamos com vocês. Foco no Enem, um grande abraço.